Amém? Vou pedir para acender aí um pouquinho as luzes aí para você. Nós vamos ler a palavra de Deus agora no segundo livro de Reis, no capítulo de número 4. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Você sabia que o céu não está em crise? Diga, o céu não está em crise. Amém? O céu não está em crise, Deus não tem dificuldades, Deus não tem problemas, Deus está muito bem resolvido com Ele mesmo. Ele é o Deus de toda abundância, Ele é o Deus de toda provisão, Ele é o Deus de toda multiplicação, Ele é o Deus que faz acontecer. Ele é mais do que o bastante, Ele é mais do que o suficiente, Ele é mais do que tudo que você possa imaginar. Se a sua cabeça é competente para imaginar, qualificar, quantificar, você precisa entender que Deus é muito mais, infinitamente mais do que isso que você pode imaginar. E eu quero ler um texto da palavra de Deus com você no livro de 2 Reis, capítulo 4. E o tema da mensagem de hoje vai ser os passos para o milagre. E você vai entender hoje por que você está aqui, por que você veio a esta celebração. Você vai entender por que Deus tem essa palavra direta para a sua vida hoje. Porque Deus quer tirar você de um lugar e colocar você num lugar muito melhor. Amém, gente? Olha o que diz a Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, e ela disse: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. E Eliseu então perguntou: como é que eu posso ajudá-la? Diga para mim, o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse: vá pegar emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas vasilhas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vai separando as vasilhas que você for enchendo. E depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas o filho respondeu para ela: já acabaram. Então o azeite parou de correr. E aí ela foi e contou tudo ao homem de Deus, e lhe disse: o homem de Deus lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Passos para o milagre. Diga assim: Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, a história você já conhece. Um homem temente a Deus, estudava num colégio de profetas, mas de repente esse homem teve um problema e veio a falecer. Esse homem, durante a sua vida, contraiu muitas dívidas. Ele tinha muita dificuldade financeira. E por causa disso, quando ele morreu, a sua esposa ficou numa situação muito complicada. Ela vai e procura o profeta Eliseu, que estava naqueles dias ali. E ela disse para ele: olha, você conhece, você sabe que o meu marido era um homem temente a Deus, era um homem que servia ao Senhor, ele estudava nessa escola, mas ele veio a falecer. Mas ele contraiu muitas dívidas e agora os credores estão atrás de mim e eles querem levar os meus filhos, eles querem penhorar os meus filhos, eles querem os meus filhos como pagamento pela dívida. E aí Eliseu então chegou para ela e disse: mas conta para mim, como é que eu posso te ajudar?
O que você tem na sua casa? E ela disse: na minha casa eu não tenho nada, senão uma pequena botija com um pouquinho de azeite. Então ele disse: agora você vai então da sua casa e você reúna lá os seus filhos, você saia pela cidade e comece a procurar vasilhas emprestadas, peça muitas vasilhas, porque vai acontecer alguma coisa, um milagre vai acontecer. Eu vou te dar corretamente os passos para que o milagre aconteça na sua casa. Peça muitas vasilhas. Ela foi e pediu vasilhas a todos os seus vizinhos, e quando ela chegou em casa e começou o processo de colocar o azeite, ele disse: você coloca um azeite na primeira vasilha, e da primeira você coloca na segunda, e da segunda você vai colocando na terceira, e o próximo passo vai ser a quarta, a quinta, a sexta. Você vai colocando o azeite nas vasilhas até encher todas elas. E ela então fez o que o profeta havia dito, e chegou o momento que ela chamou um dos filhos e disse: meu filho, traga mais vasilhas, porque essas aqui já estão todas cheias. Então ele disse: mamãe, não tem mais vasilhas. E aí então ela foi e percebeu que o azeite parou de jorrar. Então ela tomou uma decisão e disse: eu vou falar tudo isso para o profeta. Ela correu lá onde o profeta estava e disse: profeta, aconteceu isso. Aí ele disse: então agora você pega todas as vasilhas que estão cheias de azeite e você sai pela sua vizinhança para vender, e você venda todas elas, e você vai viver, pagar as suas dívidas e vai viver do restante que sobrar. E ela fez isso. Ela viveu para o resto da vida com o que sobrou. Então essa mulher viúva tinha muitas dívidas. O problema financeiro dela era maior do que você possa imaginar. Ela sabia que esses problemas financeiros estavam agora afetando ali a sua casa. Seus filhos estavam penhorados, como eu disse. Então ela precisava de um milagre financeiro. Ela precisava de algo sobrenatural. Ela já havia esgotado todas as suas possibilidades, e ela estava agora num beco sem saída. E a Bíblia diz que houve então esse milagre, com essa ação de Eliseu a favor da sua vida. Esse milagre abençoou a sua família até o fim da vida. Interessante você observar que ela fez algo para que acontecesse esse milagre. É interessante você observar que houveram alguns passos que foram dados para o milagre acontecer. O que ela fez para mudar a realidade da sua vida? O que essa mulher fez para mudar a realidade financeira dela? Quais foram os passos que ela deu que mudou a sua vida financeira? Que passos você precisa dar hoje para também experimentar um milagre na sua vida? Eu vou dizer aqui hoje para você 3 passos. O primeiro é que você precisa buscar a direção de Deus. O texto bíblico diz que ela foi ao profeta. O versículo 1 fala que ela foi até o profeta Eliseu, falar com ele, conversar com Eliseu. Ela disse: teu servo, meu marido, morreu. Ela disse: o senhor sabe que ele temia o Senhor. Ela disse: o senhor sabe também que ele tinha muitas dívidas e que estão querendo levar os meus filhos como pagamento dessas dívidas. Essa mulher não caiu numa depressão porque estava com muitas dívidas. Ela não entrou em desespero, ela não se desesperou. Na verdade, essa mulher aqui, ela tomou uma atitude, ela agiu, ela colocou a fé dela em ação. Ela buscou uma direção de Deus para o quadro que ela estava vivendo. Essa mulher aqui arriscou ir lá falar com o profeta sobre o que estava acontecendo com ela. Ela buscou uma direção profética para a sua vida, uma direção de Deus para a sua vida. E ela chegou lá, expôs o seu problema, rasgou o verbo e disse: olha, a situação é essa, eu preciso de um milagre, porque a situação é
é essa: Deus me colocou nessa condição aqui, porque meu marido, o seu servo, ele temia o Senhor, era um homem consagrado, mas eu estou com problema. O que eu faço? Dá uma direção aí para mim. Eu não sei como você veio aqui nesta manhã, mas talvez você esteja passando também por um momento muito difícil na sua vida, e o que você precisa fazer hoje é dar o seu primeiro passo, é buscar a direção de Deus para a sua vida. Você talvez esteja andando por moto próprio, fazendo as coisas do jeito que você acha que deve fazer, tomando as decisões que talvez você acha que deve tomar, sem buscar uma direção de Deus. Nesta manhã Deus trouxe você a este lugar só para me ouvir dizer que você precisa dar um passo certo na tua vida para resolver os problemas nos quais você está metido neles. Você precisa buscar a direção de Deus para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Que passos você precisa dar para também experimentar o milagre de Deus na sua vida? O segundo passo é: obedeça a palavra profética. Você precisa obedecer a palavra profética. O profeta disse para ela: o que é que eu posso fazer para te ajudar? O profeta estava muito interessado em ajudá-la. E ele perguntou: o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão além de uma pequena vasilha de azeite. Então Eliseu disse para ela: vai pedir um monte de vasilhas emprestadas, peça a todos os seus vizinhos, peça muitas vasilhas. Então ela tinha uma vasilha, ela tinha uma botija de azeite. A viúva, ela conseguia ver algo muito pequeno. Ela disse assim: eu tenho uma pequena botija com um pouquinho de azeite. Então ela via uma pequena botija de azeite, mas Eliseu estava vendo o sustento dela naquela pequena botija de azeite. Ela estava enxergando apenas uma botija de azeite, mas Eliseu estava vendo um grande milagre que poderia acontecer na casa dela. Ela estava vendo a escassez, a dificuldade, o problema, a luta, mas Eliseu estava vendo a bênção de Deus e a multiplicação do azeite para que o milagre se estabelecesse na sua casa. Então ela estava vendo de um jeito, mas Eliseu estava enxergando do jeito de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ele perguntou: o que você tem? Ela disse: eu tenho uma pequena botija de azeite. Eu tenho um pouquinho de azeite. Sabe, gente, uma das coisas que eu aprendo aqui é que sempre tem alguma coisa. Você sempre tem alguma coisa. Eu aprendo que, ainda que seja um pequeno vaso de azeite, foi a partir daquilo que ela tinha em casa que Deus operou o milagre. Sempre tem um pouquinho de alguma coisa. A pergunta que eu faço para você hoje é: o que você tem na sua casa? A pergunta que eu te faço hoje é: o que você tem na sua casa? Se você olhar bem, você vai ver que na sua casa ainda tem muita fé. Diga amém, irmãos. Tem muita gente crente na sua casa. Se você olhar bem, na sua casa tem um casamento que está indo muito bem. Obrigado, diga amém, irmãos. Se você olhar bem, você vai ver que lá na sua casa ainda tem uma família que se reúne todos os dias, todas as semanas. Tem uma família unida, uma família que se ama, tem uma família que quer estar junto. Se você observar bem, na sua casa ainda tem muito amor. Tem um marido que te ama, tem uma esposa que te ama, tem filhos que te amam, tem pais, seus pais te amam muito. Se você olhar bem, você vai ver que lá na sua casa tem saúde. Está todo mundo bem, saudável, está tudo indo maravilhosamente bem. Se você olhar bem, lá na sua casa ainda tem muitas habilidades, tem muitos talentos que Deus te deu. Se você olhar, você vai ver que lá na sua casa tem ainda a capacidade de aprender coisas novas. Se você olhar bem, na sua casa tem o sustento. Tem o sustento, tem a provisão de Deus, ainda que seja pouco, mas está lá. Tem pouco, mas está lá. É a partir do pouco que você tem em casa que Deus vai fazer um milagre grande na sua vida.
É a partir do pouco que você tem na sua casa que Deus vai agir a seu favor. É a partir do pouco que você tem que Deus vai te surpreender. É a partir do pouco que você tem que Deus pode fazer grandes milagres. Ela tinha um problema financeiro. E era sério o problema dela. Porque eles queriam levar os seus filhos como pagamento das dívidas. Eu não sei como você está aqui, mas se você tiver um problema financeiro muito grande, e se alguém chegar e falar assim: olha, eu quero levar os seus filhos como pagamento da dívida, você não vai deixar. Você não vai deixar. Eu posso estar pregando para você hoje que está passando por um momento muito difícil, por uma luta muito grande, mas Deus pode estar usando essa igreja para te abençoar, para abrir seus olhos, seu entendimento, para você dar passos certos na sua vida, começar buscando a direção de Deus para você e começar a obedecer ao que Deus está te orientando. Eu não sei, mas Deus pode estar tocando o seu coração só para você sair de um quadro e ir para um outro quadro muito melhor. Eu preciso que você entenda uma coisa: Deus não quer que você fique atrelado, preso a situações nas quais você não consiga sair. Deus quer te tirar daí. E Deus quer que você esteja sensível à orientação dEle. Deus quer que você seja uma pessoa que a partir de hoje saia daqui dizendo: eu vou discernir a voz de Deus, e eu vou obedecer a voz de Deus. Eu vou criar uma disposição dentro de mim que eu vou obedecer a voz de Deus. O desafio é obedecer, mesmo que a ordem pareça absurda. O desafio é obedecer, mesmo que a orientação pareça absurda, porque naqueles dias era algo fora da lógica humana. Ninguém nunca tinha falado para alguém pedir um monte de vasilhas emprestadas para colocar azeite. Talvez tenha passado pela cabeça daquela mulher: esse profeta está ficando louco, eu nunca vi isso. Como é que um pequeno jarro com um pouquinho de azeite poderia encher inúmeras vasilhas? Como é que um pouquinho só poderia se transformar num montão? Parece algo fora da lógica, mas ela decidiu obedecer. Esse foi o segundo passo dela. Sabe, gente, a obediência nos leva a níveis inimagináveis. A obediência nos leva a lugares que a gente sequer pensou em chegar. A obediência te faz compreender que existe em você algo que faz com que os milagres sejam alcançados. Ela deu esse segundo passo. Será que você está aqui nesta manhã e tudo que você precisa é começar a obedecer a Deus?
Será que tem alguma área da sua vida que você ainda está em desobediência? Será que você está aqui nesta manhã e você decidiu andar na contramão de Deus? Será que você está aqui nesta manhã e Deus te orientou algo e você não está fazendo o que Ele pediu para você fazer? Será que você está aqui nesta manhã e você sabe que existem áreas na sua vida que você precisa corrigir? Será que você está na expectativa de algum milagre, de alguma bênção, de alguma porta aberta, de alguma situação favorável, e essas coisas não se resolvem, não acontecem para você, porque você está em desobediência? Será que você precisa dar hoje o passo da obediência? Ela decidiu obedecer. Que passos você precisa dar para também experimentar um milagre? Terceiro passo: acredite que é possível acontecer. Primeiro passo: busque a orientação de Deus. Segundo passo: decida obedecer a palavra profética. Terceiro passo: acredite que o milagre pode acontecer. Sabe o que ela fez? A Bíblia diz que o profeta falou: depois que você conseguir as vasilhas, entre na sua casa, vai para o seu quarto, chama os seus meninos, coloque todas as vasilhas lá e comece a enchê-las. Pegue essa vasilha que tem pouquinho, coloque na segunda. Pegue da segunda, coloca na terceira e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. Tantas quantas vasilhas ela tivesse, todas elas seriam cheias. Ela acreditou. E aí, depois disso, a Bíblia diz que tinha azeite para jorrar ainda, mas não tinha mais vasilhas. Aí ela pediu para o filho: traga mais uma. Ele disse: mamãe, acabou. E aí então o azeite parou de correr, e ela foi e contou tudo para o homem de Deus e falou: olha, tudo que você falou aconteceu. Aconteceu. Aí ela disse, aí ele falou para ela: agora você vai, pegue tudo isso e venda e pague todas as suas dívidas, e você e os seus filhos vão viver do que sobrar para o resto da vida. Deus multiplicou o azeite daquela viúva e abençoou a sua família. Deus tem o poder de multiplicar o azeite que você tem na sua casa. Deus tem o poder de suprir todas as necessidades que você tem. Acredite, ela foi apanhar as vasilhas e ela não questionou a orientação sem muita lógica do profeta. Ela acreditou que Deus estava falando por meio do profeta, então ela tomou posse daquela palavra. Ela acreditou que o milagre iria chegar, porque ele falou para ela: não peça poucas vasilhas, mas peça muitas vasilhas, peça muitas vasilhas. Sabe por que ele falou isso? É porque não era ela que iria multiplicar, era Deus que iria multiplicar. Sabe por que ele falou isso? Não é porque não era ela que ia fazer o milagre, era Deus que ia fazer o milagre. Não era Eliseu que ia fazer o milagre, era Deus que ia fazer o milagre. Peça muitas, Deus faz o milagre. É Deus que faz o milagre, é Deus que multiplica. Você não consegue entender como é que uma árvore tão grande, como é
que uma árvore enorme sai do interior de uma semente tão pequena? Você não consegue compreender? Esse é o mistério de Deus. Esse é o mistério de Deus. Você semeia e o milagre acontece. Você semeia e o milagre acontece. Você planta e o milagre acontece. E você colhe. Ela deu do pouco que ela tinha. E isso provocou um movimento de generosidade que foi passando para as outras vasilhas. Era pouquinho que ela tinha, mas aquilo foi passando para outras vasilhas. Deus vai fazer mais do que você possa imaginar. Acredite, ela queria apenas pagar a dívida que o marido deixara. Ela queria apenas saldar o compromisso que o marido tinha feito e não tinha pago porque morreu. Mas Deus deu para ela muito mais do que ela pediu. Muito mais. Sobrou tanto que deu para ela viver com seus filhos pelo resto da sua vida. Deus surpreendeu aquela mulher, sabe por quê? Ela nunca poderia imaginar que um jarro pequeno de azeite seria o ponto de partida para a solução de um grande problema financeiro que ela estava inserida nele. Eu saí da minha casa hoje para dizer para você que Deus vai te surpreender. Eu não sei para quem é essa pregação nessa manhã, mas Deus vai te surpreender. Deus vai usar coisas pequenas para suprir as suas grandes necessidades. Deus vai encher muitas vasilhas com o seu ato de fé. Eu não sei para quem é essa pregação nessa manhã, mas você vai pegar o seu pequeno jarro de azeite e vai começar a derramar nas vasilhas também como um ato de fé, e Deus vai multiplicar. Eu não sei, mas se o azeite parar de jorrar, só vai parar de jorrar porque as vasilhas vão acabar. Eu queria dizer para você nesta manhã, se essa mulher tivesse apanhado apenas 2 vasilhas, Deus teria enchido apenas as 2 vasilhas. Mas como ela apanhou muitas vasilhas, Deus encheu todas as vasilhas, porque Deus abençoa na medida da nossa fé. Então o milagre do suprimento foi tão grande quanto a fé e a obediência que aquela mulher teve em Deus e na palavra profética que Deus mandou. Fé e obediência andam sempre juntas para que um milagre aconteça. Quanto mais você crê em Deus, mais disposição você vai ter para obedecer a Deus e experimentar milagres com Ele. Quanto mais você crer em Deus, mais disposição você vai ter para obedecer a Deus e viver milagres com Deus. Entenda isso. São passos para o milagre. A revelação de Deus pode ser processual, porque o azeite parou de correr. Significa que era uma correnteza de azeite. Ninguém sabia de onde vinha, porque ela pegava um jarro e derramava no outro. Aí ela olhava ali dentro, tinha azeite, ela derramava no outro. Ela olhava ali, tinha azeite, ela derramava no outro. Ela olhava ali, tinha azeite, ela derramava. E olhava. Sabe, gente, quando ela viu tudo isso, esse milagre acontecendo, ela saiu correndo e foi falar com o profeta. As vasilhas ficaram cheias de azeite, todas elas. A revelação de Deus pode ser processual. Deus revela sempre o próximo passo. Primeiro você crê. Diga assim: eu creio que o milagre pode chegar. Depois você obedece.
Depois você obedece. Deus revela o outro passo. Você obedece. Então, às vezes, a gente quer todas as respostas de Deus num momento. E às vezes Deus quer ser processual com a gente. Às vezes Deus quer que a gente caminhe um dia de cada vez. Deus quer que a gente entenda que o milagre pode acontecer, mas eu preciso primeiro acreditar, obedecer, antes de tomar a posse dele. O milagre ficava limitado a tanto quanto fosse a fé daquela mulher, pois quanto mais vasos ela conseguisse, mais puro azeite ela receberia. E ela seguiu a palavra profética. Foi através de Eliseu que o milagre do azeite não parou de jorrar para aquelas vasilhas. Enquanto tinha vasilhas, tinha milagre. Enquanto tinha um pouquinho, tinha milagre. Eliseu falou para ela: vende o azeite que você conseguiu, pague suas dívidas e viva com o que sobrou. A viúva que clamava pela vida dos seus filhos foi atendida para muito mais além do que ela pediu, do que ela pensou que poderia conseguir. Hoje eu vim aqui para dizer para você que o que você tem na sua casa é suficiente para um grande milagre. Hoje eu vim aqui para dizer para você que o que você tem no banco, na sua conta bancária, é suficiente para um grande milagre de Deus. Hoje eu vim aqui dizer para você que o que você tem na sua vida, ainda que seja um pouquinho só um pouquinho, Deus pode pegar esse pouquinho para te projetar no caminho do milagre. Eu vim aqui dizer para você que o que você tem na sua casa, Deus pode fazer grandes milagres com isso. Eu não sei como você veio aqui nesta manhã, mas às vezes você está aqui e você acha que é pouco. Você está achando que é pouco, mas esse pouco Deus pode transformar num grande milagre. Eu não sei, mas eu vim aqui dizer para você: peça a Deus. Peça a Deus, clame a Deus, ore a Deus e apresente o seu pouco para Deus. Sabe, está escrito na palavra de Deus: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque aquele que pede recebe, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca encontra. Jesus disse: até agora vocês não pediram nada para mim, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Confie em Deus, faça algo para Deus, realize seus sonhos com Deus. Enquanto houver vaso vazio, o azeite não vai parar de jorrar. Queria convidar a banda para subir aqui no altar. E eu queria concluir essa palavra essa manhã dizendo para você, Efésios 3:21,
que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que em nós opera. A mulher recebeu exatamente tanto azeite quantas vasilhas ela possuía. Quanto mais o seu desejo, quanto mais a sua fé, quanto mais a sua obediência a impulsionar a tomar vasilhas emprestadas, tanto mais azeite jorrava para a casa dela. Eu vim hoje para dizer para você: Deus é capaz de atender às suas necessidades. Deus promete cuidar de você mesmo nesses tempos tão difíceis e complicados que vivemos com o governo que temos. Os recursos espirituais de Deus para você, eles são ilimitados. O que você tem? O que você tem na sua vida? O que você tem na sua casa? O que você sabe fazer? O que você tem lá no banco? Por mais que seja pouco o que você tem hoje, eu preciso te falar que já é o suficiente para Deus realizar o milagre que Ele quer fazer na sua vida. Quero convidar você a se colocar em pé. Talvez você veio aqui hoje, você olha para a sua célula e você pensa: é pouco, pouca gente, poucas células. Você olha para o seu salário hoje e fala assim: é tão pouco que estou ganhando, estou precisando de mais. De repente você olha para você mesmo e você pensa que você sabe muito pouco, que você tem muito pouco. Você olha para você hoje e você pensa: por que eu não estudei? Por que eu não fiz mais do que eu podia fazer? Eu vim aqui para dizer para você que é desse pouco que Deus vai fazer muito. É da pequena célula que vai vir um grande avivamento. Eu acho que você não entendeu. É da pequena célula que vai vir um grande avivamento. É da pequena empresa que o milagre financeiro vai chegar na sua casa. É do pequeno negócio que Deus vai fazer o milagre transbordar. O milagre vem da fé. A sua atitude fala da sua fé. Então você tem fé para a salvação do seu filho? Vai acontecer. Você tem fé para ver o seu casamento restaurado? O seu casamento será restaurado. Você tem fé para ver Deus agindo na sua vida financeira? Deus vai agir na sua vida financeira. O milagre vem da fé. Se você crê que Deus pode curar você desses problemas emocionais que você tem, se você tem fé para acreditar que Deus pode curar você dos problemas físicos que você carrega, se você tem fé para acreditar que Deus pode te dar um upgrade espiritual, isso acontecerá, porque o milagre vem da fé. Se você crê, você verá a glória de Deus, a manifestação de Deus, o milagre de Deus. Deus vai agir de acordo com o tamanho da sua fé. Enquanto você tiver fé para levar as vasilhas até Deus, Deus vai te honrar, e Deus vai encher todas elas, e você não terá falta de nada. Vai sobrar para você viver toda a sua vida.
Onde tem fé tem salvação, onde tem fé tem milagre, onde tem fé tem provisão. Tem provisão. Tem provisão. No caso daquela viúva, as vasilhas estavam relacionadas a uma provisão que ela precisava. Essas vasilhas hoje podem significar o milagre que você precisa nas suas finanças. Essas vasilhas hoje podem significar o milagre que você precisa no seu casamento. Essas vasilhas hoje podem significar o milagre que você precisa no seu trabalho, uma promoção que você precisa no seu trabalho. Essas vasilhas podem significar hoje o milagre que você precisa no seu ministério. Essas vasilhas podem significar hoje o milagre que você precisa na sua saúde. Então hoje é o dia de você colocar tudo isso diante de Deus e crer que Deus vai fazer o milagre. Você tem que acreditar que Deus vai fazer o milagre. Use as suas mãos para semear e provoque um grande milagre financeiro na sua vida. Deus quer fazer grandes coisas por você e com você. Nós vamos cantar uma canção aqui. Depois eu quero orar por você. Deus não te trouxe aqui hoje à toa. Ele tem essa palavra para o seu coração. E você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você tem que dar os passos hoje para o milagre que você precisa. E você sabe. Eu não sei, mas você sabe. Quem está entendendo, diga amém.